ansiedade e medo. Como vencer com a ajuda de Deus? Vivemos em tempos em que a ansiedade e o medo se tornaram companheiros constantes de muitas pessoas. As preocupações com o futuro, inseguranças sobre o presente, dores do passado. Tudo isso contribui para uma mente inquieta e um coração aflito. Mas a palavra de Deus nos oferece direção, consolo e poder para vencer essas batalhas internas. A Bíblia não ignora nossas emoções. Pelo contrário, ela fala diretamente com o nosso coração e nos mostra como confiar plenamente em Deus em meio à tempestade. Neste texto, vamos caminhar pelas Escrituras e entender como lidar com a ansiedade e o medo através da fé cristã. Vamos aprender que não estamos sozinhos e que Deus não apenas nos entende, como também nos capacita a superar entendendo a raiz da ansiedade e do medo. A ansiedade geralmente nasce da incerteza sobre o amanhã, do medo do que pode acontecer, da sensação de perda de controle. Já o medo, por sua vez, pode estar ligado a traumas, ameaças reais ou imaginárias, ou simplesmente a consciência de que somos limitados. Mas Deus nos criou com emoções. Ter medo ou se sentir ansioso não é pecado em si. A diferença está em como reagimos a essas emoções. A Bíblia reconhece que o medo e a ansiedade fazem parte da jornada humana, mas ela também aponta o caminho para a cura e a superação, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Tíveis. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Este versículo nos lembra de algo essencial. Deus cuida de nós. Não somos chamados a carregar sozinhos os fardos da vida. Deus quer que entreguemos a Ele tudo aquilo que nos aflige. 2. Jesus conhece nossas aflições. Não veio ao mundo para observar de longe. Ele sentiu o peso da dor, da angústia, do medo. No Getsêmani, pouco antes de ser preso, Jesus enfrentou uma batalha emocional intensa e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. A minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos capítulo 14, versículos 33 e 34. Aqui vemos o próprio Filho de Deus experimentando algo semelhante à ansiedade profunda. E o que ele fez? Buscou ao Pai em oração. Ele nos deixou o exemplo. Em vez de fugir do medo, levou-o diante de Deus. Isso nos ensina que, quando estamos ansiosos ou com medo, a melhor coisa a fazer é orar, falar com Deus, abrir o coração. Ele compreende, acolhe e age. 3. A paz que excede todo entendimento. A ansiedade muitas vezes é alimentada pela necessidade de entender tudo, prever tudo, controlar tudo. Mas Deus nos convida a descansar nele, mesmo quando não temos todas as respostas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia sobre ansiedade. Paulo não diz que Deus vai resolver todos os problemas imediatamente. Ele diz que quando levamos tudo a Deus em oração, Ele nos dá uma paz que vai além da lógica, menos uma paz que guarda o nosso coração e nossa mente.
não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio dos problemas. 4. Confiança em Deus soberano. A ansiedade prospera quando sentimos que não temos controle. Mas a fé cristã nos ensina que, mesmo quando não controlamos nada, Deus está no controle de tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confiar em Deus significa abrir mão de ter todas as respostas. Significa dizer: Senhor, não entendo, mas confio. Não vejo, mas creio. Não controlo, mas sei que o Senhor reina. A fé é o antídoto contra a ansiedade. Não uma fé cega, mas uma fé fundamentada no caráter fiel de Deus, em suas promessas, em seu amor imutável. 5. Alimente sua mente com a palavra de Deus. A mente ansiosa é muitas vezes fruto de pensamentos desordenados, negativos. É por isso que Paulo, em Filipenses 4, após falar sobre oração e paz, orienta tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se você quer vencer a ansiedade, precisa mudar o que você alimenta na mente. Isso envolve filtrar notícias, redes sociais, conversas tóxicas, mas acima de tudo, envolve encher-se da palavra de Deus, que traz vida, esperança e direção. 6. O amor perfeito lança fora todo medo. O medo paralisa. A ansiedade nos prende em um ciclo de preocupações. Mas a Bíblia diz que há um antídoto poderoso: em mordudeias, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Quando compreendemos o quanto somos amados por Deus, isso traz segurança. Sabemos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Esse amor nos envolve, nos fortalece, nos levanta. Você não está sozinho. Volca, profundamente amado. E esse amor é mais forte do que qualquer medo que tente te dominar. 7. O Espírito Santo, o Consolador em meio à ansiedade. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo como nosso Consolador. Ele é o Deus presente em nós, que nos guia, conforta e fortalece. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Quando a ansiedade vier, lembre-se, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Ele te dá equilíbrio emocional, força espiritual e amor para vencer o medo. Não precisamos lutar sozinhos. Temos um ajudador constante. Basta clamar, confiar e permitir que ele haja. 8 Exercícios espirituais contra a ansiedade. A fé, or prática. Vencer a ansiedade envolve ações espirituais concretas. Aqui estão algumas que a Bíblia recomenda. A oração constante, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Fale com Deus o tempo todo, não só em momentos de desespero, mas como um hábito diário. A oração alinha o coração com a paz do céu. B. Gratidão diária em tudo, dai graças. 1
Tessalonicenses capítulo 5, versículo A tem. A gratidão muda o foco do que falta para o que já temos. Ela transforma o coração e afasta a ansiedade. C. Comunhão com outros cristãos. Levai as cargas uns dos outros. Que Alatas capítulo 6. Versículo 2. Compartilhe suas lutas. Não se isola. Deus nos deu a igreja como corpo para cuidarmos uns dos outros. D. Louvor como arma. Ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Mesmo na dor, louve. O louvor quebra correntes, muda atmosferas, traz libertação. 9. Exemplos bíblicos de vitória contra o medo. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que venceram o medo e a ansiedade. Diante de Golias declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Josué, ao assumir a liderança de Israel, ouviu de Deus: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Maria, ao receber a notícia do anjo, respondeu com fé: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Esses exemplos nos mostram que não é a ausência de medo que define a fé, mas a coragem de confiar em Deus apesar do medo. 10. A promessa final. Deus está conosco. A maior promessa contra a ansiedade e o medo é esta: Deus está presente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre. Ris, porque eu sou. Oh, tu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Deus está com você agora. Ele vê suas lágrimas, ouve seus pensamentos, entende suas dores. E Ele promete te sustentar, te fortalecer e te dar vitória. Conclusão: entregue, confie, descanse e vencer. A ansiedade e o medo é um processo. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de uma jornada diária com Deus. É confiar em meio à incerteza. É entregar, mesmo sem entender. É descansar, mesmo sem ver saída. Deus está contigo. Ele te ama. Ele cuida de ti. Lembre-se, o Deus que acalma a tempestade é o mesmo que acalma seu coração. O Deus que venceu a morte é o mesmo que pode vencer a ansiedade dentro de você. Confie nele, caminhe com fé e viva em paz. Curta, compartilhe.